Olá, meus amigos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa. No ar, a partir de agora, mais uma edição do programa Câmara Esporte. Gente, na edição deste programa, nós vamos falar de boxe, que acontece um projeto muito legal aqui no ginásio do Pita. E quem comanda este programa é o nosso convidado especial, o mestre Anderson Buda, que nós vamos falar sobre várias curiosidades ligadas a esse esporte, tá certo? Tudo isso no programa Câmara Esporte, que entra no ar a partir de agora pela TV Câmara de Cubatão. Muito bem, meus amigos, nós estamos de volta com o primeiro bloco do programa Câmara Esporte. E como eu disse na abertura do programa, nesta edição nós vamos falar a respeito do boxe, um projeto muito legal que acontece aqui no ginásio do Pita, na cidade de Cubatão, comandado pelo meu amigo, o mestre Anderson Buda, que é especialista, já foi atleta, hoje continua passando todos os seus ensinamentos para os atletas, para o amante do boxe, né? E antes da gente conversar com ele, vocês sabem, né? A gente gosta muito do esporte, procura estudar o esporte e o boxe, né? Esta modalidade que nós vamos falar, segundo contam os historiadores, as histórias, 7.000 anos antes de Cristo, né? Já se lutava o boxe e com o tempo as coisas foram se modificando. Veio as competições, veio a profissionalização e no programa de hoje nós vamos conversar com o mestre Anderson Buda e nós vamos falar o seguinte, olha só gente, esse esporte ele não é violento, é um esporte de competição, não é? Um esporte de competição e ele vai provar que as pessoas que vêm praticar o esporte ficam sem depressão, a pressão arterial melhora, inclusive nós temos aqui um relato dele próprio, não é? Para falar de um caso de uma criança muito legal, uns probleminhas, né? Que na prática do boxe, no exercício físico aqui melhorou bastante. Mas antes disso, deixa eu apresentar aqui o mestre Anderson Buda. Caracas, tô fora, é só conversar mesmo, sem brincadeira de boxe com você. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado eu. Por nos receber aqui. A gente sabe da correria do dia a dia, mas a nossa produção agradece. Muito obrigado, viu, Anderson? Valeu. Buda, né? Obrigado, Ocha. Obrigado, equipe. Obrigado a todo mundo aí por estar dando mais essa oportunidade, né, para a gente de apresentar a nossa modalidade. Né, e eu tenho todo o orgulho do mundo de, mais uma vez, estar fazendo parte. Muito bem. Como é que funciona aqui esse projeto do boxe, aqui no ginásio do Pita, onde é que nós estamos? Que dia, o horário, quem é que pode participar? Então, aqui é um projeto da Secretaria de Esporte, né, da nossa cidade, e ele funciona de segunda a sexta, onde nós dividimos as modalidades. Eu tenho todo o orgulho do mundo, né, de dizer que eu sou professor de Muay Thai, Kickbox e Boxe. Tá. Então, dividindo isso, a gente tornou segunda, quarta e sexta Muay Thai e Kickbox, né, onde se pode chutar, né, onde se pode usar o cotovelo. E nas terças e quintas é boxe, onde você só pode socar. E todos os dias o horário é o mesmo, das 8h30 às 10 da noite. De segunda a sexta? De segunda a sexta. Tá. O que é preciso para se inscrever? Tá com o traje adequado, né, um short curto, uma camisa regata, sim, no qual dê para você ter toda a sua mobilidade. E um atestado, no caso seria um atestado médico, ou uma declaração de próprio punho, que hoje por lei é válido, dizendo que o filho ou então a própria pessoa está apta a exercer atividade física, no caso o kickbox, o boxe ou o Muay Thai, e não apresenta nenhum problema de saúde. Trazendo isso, você já está escrito. Aqui é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Sempre mais um. Sempre Agora, cabe mais um. O boxe, que é essa modalidade que nós estamos falando hoje, que é praticada aqui no ginásio do Pita toda terça e toda quinta-feira, das 8h30 às 10 horas da noite. Aqui, ó, montado direitinho, o ringue, tudo bonitinho, tatame aqui. Quantos atletas hoje você tem procurando, você está passando os seus conhecimentos aos atletas? Como é que está isso? É até uma pergunta engraçada porque, por mim, né, já se passaram
mais de 1.000 atletas, né? Chutando baixo, falando baixo. Tá. E isso torna a gente conhecido na cidade. Tem crianças que eram pequenas, hoje já são adultos, né? Que lembram da parte que treinaram com a gente. Então, por mim, já se passaram mais de 1.000. Hoje, nós temos em torno aqui de 140, 150 alunos treinando com a gente. Toda terça e toda quinta. Toda terça e toda quinta. Se vier, todo mundo não cabe. Ainda bem que tem esse revezamento. Claro. O pessoal vem na terça, outro pessoal vem na quinta. Quem pode fazer o boxe, pode fazer o kickbox, né? Então, você trazendo um atestado, você querendo se matricular nos dois, você pode fazer os dois. Então, tem essa rotatividade no qual a gente consegue. Hoje, a gente, por aula, a gente tem em torno de 40, 50 alunos. Aí a gente lota isso daqui, usa o ringue, usa tudo. E tenho todo o orgulho de dizer que nós somos os únicos a ter essa estrutura. Aqui é uma estrutura para iniciante, profissional, amador, onde se dá para... Uau! E a gente está vendo aí nas nossas imagens do Paulo Tito e do Igor aqui, a estrutura que é montada aqui, o primeiro andar aqui, né, o ginásio do Pita, é uma estrutura muito legal. Dessas 3 modalidades, você é especialista nelas todas, o Buda? Sim, eu tenho uma que eu sou, posso dizer, tem uma prática maior, né, que foi dentro do kickbox. Eu tenho o maior número de lutas dentro do kickbox, mas isso depende muito da época que eu era competidor, que nós vivemos, né? Uhum. Então, tive a experiência dentro do boxe, já foi um pouquinho mais recente, né? Quando eu decidi parar, né? Eu falei, não, agora eu vou pro boxe, que nem hoje em dia está sendo feito, né? Até o desafio do Whindersson, eu me identifico muito porque foi onde eu fiz o desafio com o André Mesquita. Então, tudo que era uma brincadeira lá atrás, hoje é algo de famosos, né? Então, tenho esse orgulho. Então, no final da minha carreira, vamos dizer assim, eu voltei, né, iniciei ao boxe. Aí treinei com o professor Moledas em Santos e tal, consegui se destacar e hoje eu estou ensinando. Mas o que eu mais me identifico, o que eu tenho o maior número de vitórias, o maior número de luta é dentro do kickbox. Aliás, essas 2 lutas que você fez com o André Mesquita, a primeira foi... Eu estou falando por mim, se eu estiver errado, por favor, você me corrija. Foi aqui mesmo no ginásio do Pita, né? Lotou aqui as dependências do ginásio do Pita para ver essa luta e você venceu. Foi. E a segunda, na minha modesta opinião, foi uma simples apresentação, né? A partir da segunda, a primeira, nós colocamos o kickbox, mas não foi propriamente dito porque alguns golpes não poderia fazer, mesmo porque eu levei em consideração, né, uma pessoa que estava ali por vontade, por coragem, Sim. mas que não tinha conhecimento. Então, alguns golpes chegam a ser muito contundentes e até fatais. Então, esses eu excluí, usei mais só o chute e o soco, mas a minha obrigação era sair vitorioso. Então, a primeira... Aí a segunda já foi por modo de atração, arrecadação de alimentos, a terceira também, e assim a gente vai... E foi um negócio bem legal que aconteceu nessa segunda vez, de ambas as partes, né? Sim, tanto sua como do André, né? Foi um negócio bem bacana, né? Hoje nós temos uma amizade muito forte, né? A gente tem em mente fazer mais vezes, né? Elaborar novos projetos e tal, mas é aquilo que você falou no começo. Devido ao dia a dia, devido aos compromissos, a gente acaba adiando e às vezes o tempo passa que a gente nem vê. Há quanto tempo com quantos anos você começou a praticar as artes marciais? Eu comecei a praticar as artes marciais, que é um assunto que a gente vai chegar lá na frente, sobre o Centro Esportivo Armando Cunha, do Casqueiro. Tá. Então eu comecei lá com o mestre André, falecido mestre André, né, com 6 anos de idade. Então eu ia para a natação, em troco da natação eu falei para minha mãe, deixa eu fazer, né, o karatê também. Então era quase o mesmo horário, fazia natação e fazia o karatê. Fiquei um bom período, né? Depois aconteceu aquela fatalidade, fui treinar com o Serjão, né, o professor Serjão do karatê. Fiquei mais um período, depois eu saí e voltei já dentro, porque naquela época não se existia kickbox, Muay Thai, não tinha, né? E aí o boxe já tinha, mas em Cubatão nós não tínhamos professor. Então eu conheci o karatê, depois a continuação do karatê, hoje eu posso dizer que é o kickbox, né? O kickbox é oriundo do karatê. Então entrei no karatê, no kickbox e fiquei até hoje. Agora, Buda, todo mundo de Cubatão, todo mundo que conhece você como esportistas das artes marciais, apesar de hoje você não ser mais um atleta, né? Você está passando Ainda vou fazer a despedida, ainda vou fazer minha luta de despedida, mas... Nós estaremos lá. Deixa eu te falar, todo mundo que conhece sabe da sua capacidade e todo mundo é unânime em dizer, olha, Washington não vai lutar com ele, que não vai dar para você, ou Igor, não lute com ele porque não vai dar, Tito, não lute com o Buda porque não vai dar, e assim sucessivamente. Todo mundo é unânime em dizer isso. Fisicamente falando, e a sua técnica durante muitos anos que você aperfeiçoou e foi aprendendo. Agora, psicologicamente, como pessoa,
O que isso te ajudou? Isso me ajudou e me ajuda muito, né? Eu sou um cara que, como você me conhece, né? Totalmente quietão, às vezes até tímido, muitas das vezes tímido e tal. Por outro lado, eu tenho que ter um lugar para extravasar, né? Então, hoje, interessante isso, gente. Hoje o esporte serve para mim para isso, né? Então eu venho, né, esqueço todos os problemas que eu tenho lá fora e eu costumo dizer, pelo menos 1 hora ou 1h30 do meu dia, eu esqueço de tudo, né? Saudades do filho, uma dor, uma contusão, entendeu? Os problemas do dia a dia, conta para pagar. Extravasa tudo aqui. Tudo aqui, amor, tudo. Então aqui eu venho, esqueço, faço o meu treino, né? E aí eu saio daqui, se eu tiver com bronca de alguém, isso por experiência própria, se eu tiver com bronca de alguém, né? Eu saio daqui calminho, já ligo, já peço desculpa e assim. Então, para mim, um senhor do esporte. Você não tem bronca daqueles 2 meninos ali, não? Não. O Igor, eu te nem de mim, né? Não. Então tá, ainda bem. Paulo, por favor, tem condição de pegar ali para mim? Enquanto isso, o Paulo, obrigado, Paulinho. O Paulo está me mostrando aqui, gente, olha só. Depois nós vamos mostrar como é que funciona isso aqui e tudo. Eu quero que você me fale o seguinte. Tem um garoto aqui, né? Nós temos um garoto. Nós temos um garoto no qual ele não pôde vir porque ele está estudando e eu priorizo isso, né? Eu falo que para a gente não praticar a arte marcial ou qualquer outro esporte, né? Eu também sou formado em educação física, tenho orgulho de dizer isso, então para mim o esporte é vida. E qual a abertura que eu dou para os meus alunos? Para você não vir treinar, você só pode deixar de vir por 2 motivos. Ou você está estudando ou você está trabalhando. Fora isso, eu não vejo um outro motivo. A perna está doendo, eu estou cansado, não, eu estou indisposto, não é motivo. Isso não é motivo, entendeu? Dentro disso, nós temos esse aluno, né, que não pôde vir porque está estudando, mas que tem uma grande produtividade aqui dentro, se identificou aqui com a gente. Sim. E em casa está apresentando um comportamento totalmente diferente. Ontem ainda conversou comigo, falou que as notas dele ele está bem melhor, né, devido aos treinos e tal, então isso acalmou. Depois de ter começado a praticar depois de ter começado, aqui, ele procurou para baixar um pouco a ansiedade. Nervosismo, agitação, né, e é uma pessoa extremamente normal, só que tem esses, não vamos dizer problema, mas esses equívocos, né, que podem, que tiram, né, a paz da pessoa. E assim é comigo também, né, então isso serviu muito para ele, tá servindo. Né, está uma pessoa hoje calma, uma pessoa, né, com melhores notas na escola, uma pessoa mais educada, mais disciplinada, e isso daí nada mais reflete do que eu sou espelho vivo também de... Porque o esporte é isso, as artes marciais como a gente falou no começo, disciplina também, não é? Às vezes essa inquietez, isso que causa na pessoa, às vezes nem os médicos conseguem achar ou ver o diagnóstico, né? Quando na verdade é algo do esporte que você precisa, ou seja numa natação, que é o seu esporte, né? É verdade. Na natação, ou seja no Muay Thai, ou seja no kickbox, ou seja lá o que for. Mas eu acho que todo mundo precisa dar essa suada, precisa colocar para fora, precisa essa injeção, né, de ânimo para, né, ficar zen. Tanto que você falou do batimento cardíaco, e é verdade, quem sofre de pressão alta, né, eu aconselho estar fazendo. Muitas vezes as pessoas falam, pô, vou lá, tá. Tem amigo meu que está me namorando já há 2, 3 anos, mas ele não vem com medo de sair daqui com o olho roxo. Só vai sair daqui com o olho roxo se um dia ele decidir ser atleta de competição. E daí a gente tem que subir lá e fazer. Mas aí faz parte também, né? Faz parte. Agora, quando não, eu estou indo lá por causa da hipertensão, eu estou indo lá por causa da minha idade, eu estou indo lá porque eu estou um pouquinho gordo, estou indo lá porque eu estou um pouquinho magro, não sei o que e tal. Isso eu dou certeza absoluta que não vai se machucar, vai chegar inteiro e vai sair inteiro. Então, você que está em casa, que pensa em vir, né, por esse motivo, pode vir, que aqui a gente está sendo bem supervisionado. Tu viu que ele cutucou, né, Paulo? Falou da idade, né? Então eu sou obrigado a perguntar. Sou obrigado a perguntar para ele. A idade que você quer dizer, ou 20 anos, ou quase 60, não tem problema. Não tem problema. Pode vir. Eu estou tentando convencer meu pai já há anos. Aí, já. O pai tem quantos anos? Meu pai tem 65 anos. E ele vem, não vem? Vai vir não, uma ele hora? fala que vem, dei um par de luva para ele. Eu dei um par de luva para ele, né, para ele treinar. Ele tem um saco de pancada na casa dele, mas ele treina para me agradar, dá um soquinho lá para me agradar, mas eu queria ver ele aqui para ele, né, tirar o estresse também e desenvolver. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou ao intervalo comercial, vou pedir a colaboração, a gentileza com todo carinho, né? Olha aqui, ó, com todo carinho. Deixa eu te falar uma coisa,
Ah, pô, me dá a direita, por favor. Não, põe essa que eu tenho outra ali, pode pôr as duas. Vamos virar pra cá, Paulinho. Isso. Aí. Coloquei, isso aqui é o que eu mais fiz na vida. O que tem dentro aqui? Tem nada, é só sua coragem, é só espuma. Espuma, tá. E a sua coragem. Muito bem. Empurra lá no fundo até o dedão chegar aqui, até os dedos chegarem aqui. Ah, muito bem. Eu vou forçar pra cima e você força pra baixo. Aí, garoto bom. Agora eu fiquei craque nesse negócio aqui, viu, Paulinho? Vamos fazer o seguinte, ó. Rapaz. Ó, no segundo bloco, eu quero que você me explique. Uma vez a gente conversava em off, sem estar gravando o programa sem nada, do soco ou na testa ou no nariz, mas o queixo, às vezes, muitas vezes, é o fundamental. Depois do intervalo, eita, que não sente os dedos batendo, né? Depois do intervalo, eu não vou lutar. Nem pense, e nem vocês cinegrafistas da minha produção, não fiquem agitando não, que eu não vou lutar. Eu vou mostrar os movimentos aqui, ele vai mostrar os movimentos do boxe, para nocautear, não é? Porque tudo isso faz parte da competição. Esse moço, da qual eu tenho maior admiração, maior respeito pela pessoa que o é, extremamente educado, extremamente gentil, é o nosso convidado especial do programa desta edição do Câmara Esporte. É o mestre Anderson Buda, todo mundo conhece na cidade, que tem um brilhante trabalho realizado aqui no ginásio do Pita, com boxe, o Muay Thai e kickbox, não é? De segunda a sexta-feira. Depois do intervalo, no segundo bloco, a gente vai mostrar aqui as ferramentas, o treinamento aqui, para vocês conhecerem um pouco mais deste brilhante trabalho que é realizado aqui no ginásio do Pita, tá certo? Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos para falar de boxe. Até já! Muito bem, meus amigos, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte e hoje nós estamos falando de boxe. Lá no primeiro bloco eu disse ao mestre Anderson Buda, o Buda, para ele mostrar pra gente uns movimentos no rosto, no queixo, no nariz, o que derruba mais, o que bambeia o adversário, enfim, Buda. Bom, aqui eu tô preparado. Não, preparado não, pelo amor de Deus, venha mais pra cá, por favor. Como é que é? Então, primeira, se você viesse fazer aula hoje, né, a primeira coisa que eu ia falar para você é a postura. Né? Então, você é destro ou canhoto? Sou destro. Você é destro. Tá, então a sua postura vai ser perna esquerda na frente, perna direita atrás, tá? Não precisa abrir muito. Se eu fosse canhoto, eu seria ao contrário. Seria ao contrário, seria ao contrário, tá? Então, perna esquerda na frente. Viu que interessante isso, a direita atrás. Então, não precisa abrir muito. Então, é só um ponto de equilíbrio, tá? Os joelhos esticados. Legal? Para você conseguir fazer toda a movimentação. Né? Do corpo. Do corpo. Né? Os cotovelos, eles têm que estar na altura, né, das costelas. Onde você vai defender as costelas. E a mão na altura do queixo. Então, a guarda seria isso. Tá? Pode ver que a sua cabeça fica do lado de fora, mas a gente faz o efeito tartaruga. Então, quando o adversário vai socar, a gente se esconde atrás do casco. Depois a gente volta. E o braço não sai do lugar. Mas o olho nunca escondido sempre, aqui. Não, nunca para baixo, sempre nunca o fechado. Queixo aqui. Sempre aqui. Então vai bater, eu tô aqui dentro, mas tô vendo qualquer... Olha que interessante, tá vendo? Deu para pegar? Então, estamos aqui, ó, qualquer soco, qualquer eventualidade se eu sentir que ele vai me bater, se eu errar algum golpe, se alguma coisa... Então tem várias artimanhas que a gente pode fazer. Pode ficar segurando, né, o impacto do adversário, esperar o adversário se cansar para você bater nele, ou esperar ele te bater e qualquer erro, né, de percurso você contragolpear ou você mesmo atacar. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta. O fato do adversário, por exemplo, eu em cima de você aqui, eu só bater, eu também me canso, né? Cansa o adversário, não é? Cansa. Existe essa estratégia também? Existe essa estratégia também. Eu costumo dizer que na nossa modalidade, né, a força vence a técnica, entendeu? É difícil as pessoas entenderem, mas como assim a força vence a técnica? Porque se você é um cara técnico, né, e você não tem uma força, você vai bater, cansar, acabou sua força. E aí vem eu mais forte. Lógico que eu tenho que ter um mínimo de técnica, mas eu vou conseguir vencer pelo motivo da força, porque o que vale é contundência, é força, não é pontuação. Isso aconteceu também na época do Mike Tyson ou não? A straight punch, which he normally doesn't throw a lot of.
Quick right by Tyson. That Tyson is on the defensive against Round 3. O Mike Tyson, vamos dizer que ele é um cara, como a gente costuma dizer, único, né? É um cara fora do quadrado. Porque pelo peso dele não era para ele ter tanta mobilidade que nele tinha, apesar do Muhammad Ali também ter, mas ele tinha muita mobilidade, muita flexibilidade, muita esquiva pro peso dele, que era o peso pesado. Então ele uniu a força, que ele é um cara muito forte, né? Também tem os problemas pessoais que ele trazia para cima do ringue, no qual ele colocava, né, aquela brutalidade, aquela vontade, aquela garra, aquela gana, né? E também a parte técnica. Então, unindo tudo isso daí, formou dele o campeão que ele foi. Que foi, no seu modo de ver, na experiência que você tem, foi o melhor deles todos? Foi o maior deles todos? Foi o melhor. E a gente assiste luta de boxe e tal, mas a gente não... Eu mesmo não consigo comparar ele com a atualidade ou com alguém que esteja ali em cima. Pode ser campeão, pode ser ter título e tal, pode ser invicto, mas nós ficávamos, né, até 4 horas da manhã para assistir 1 minuto de luta e não era luta comprada. Né? Era por capacidade. Às vezes eu estava na rua, meia-noite, tem a luta, Paulo, meia-noite e meia está marcado para começar. Aí estava na rua, meia-noite, voltava para casa, sentava e ia começar a luta. Aí ia tomar uma água, voltava, acabou a luta. Coisa de... Não é verdade? A maioria foi o mesmo. Isso é verídico, né? Quando o adversário conseguiu ficar em pé, foi onde ele perdeu, que foi pro Holyfield. Mas na maioria das vezes ele, né, se sobressaía, é um cara diferenciado. Diferenciado. Aliás, hoje, diga-se de passagem também que com o passar dos anos, o amadurecimento, né, mais inteligente, hoje é um cara totalmente tranquilo, conversa, um exemplo. Ainda treina, um exemplo de cidadão. E outro dia eu vi um vídeo dele. Você viu? Até é doido. Fez uma luta há pouco tempo. Aqui, quando você falou dessa técnica toda que é usada aqui, que você passa para todos os seus atletas, o queixo, me falam muito do queixo quando batem no... Né? Foi provada já 2 vezes. Bate aqui, não bate não, só encosta. Você tem que... Dá devagar, pô. Aqui já foi provado cientificamente, né? E na prática. Então, às vezes, aqui dentro mesmo... Às vezes não é nem a dor, né? Não, é o impacto. É um mecanismo de defesa que nós temos, né? Onde a gente desliga. Sim. Né? Então, isso daí é ocasionado por um balanço do cérebro, legal? Onde o maior impacto se torna devido ao impacto no queixo. Então, às vezes, um impacto na fonte, um impacto na testa, um impacto no próprio rosto não causa tanto quanto um soco no queixo. Então, o queixo você toma por um mecanismo de defesa, a gente desliga. E é igual, vamos supor, um sufocamento, algo do tipo que a gente desmaia e depois volta. Então, no queixo é o nosso liga-desliga. Então, eu já vi algumas lutas de boxe, por exemplo, que o cara cai, depois ele levanta, ele cai de novo, é justamente por causa disso, no desligamento devido à pancada, desliga, geralmente... Isso. Muitas das vezes a gente não consegue voltar tão rápido, então depende muito do trauma que você teve ao tomar esse soco. Se foi algo, vamos dizer assim, 20%, 30%, né, da força, você consegue voltar dentro de 10 segundos, por isso que tem a contagem. Né, que na verdade vai até 8. E se não, se foi algo muito contundente, até você voltar demora mais desses 8 ou 10 segundos no qual você perdeu. E a abdominal aqui? Então, o abdômen é o... Porque às vezes a gente vê o cara, dá uma aqui, dá 2, dá 3 e o cara... Quem treina comigo, quem já fez sparring, quem sabe que... Eu ia cruzar os braços, não dá, Paulinho. O lugar que eu mais gosto de bater é embaixo, porque é um lugar que não volta dentro dos 10 segundos. Pode dar, às vezes, até meia hora e o cara ainda não tá legal. Porque quem já jogou bola sabe o que é uma bolada na boca do estômago. Sim, né? Então você fica ali, tenta ajudar e demora minutos, né, para você conseguir voltar. É a mesma coisa. Então nós temos uma força maior do que uma bolada. Né? Então um soco, né, e a gente tá com a luva, amortece bastante. Mas um soco equivale bem mais do que a força é bem maior do que uma bolada. Então você imagina isso, né, batendo na linha de cintura. Tem todo o jeito certo, né, não posso bater lá embaixo, tem lugares que não poder por ser regra, mas um poder porque não causa nenhuma efetividade. Mas tem os lugares que a gente tem um rim, baço, né, estômago, que a gente bate e onde faz a pessoa perder o ar. Se não for a ponto de nocautear, a ponto de ganhar a luta por isso, pelo menos você vai minando o adversário e ele vai perdendo a força e aí ele vai decaindo no decorrer da luta. E você vai sentindo isso, aí quando ele sentir embaixo, ele vai fechar mais embaixo e abre em cima.
Então, e eu tenho... Isso é tudo uma técnica, tudo uma técnica, junta a tudo uma técnica com a força. Quando você passa a treinar, você vai ver que até quem treina, no caso, luta em pé, kickbox, muay thai, vai ver que você valoriza todos os músculos que você tem no corpo, porque uma pancada que você tomar na panturrilha faz com que você seja nocauteado ou derrubado, entendeu? Então, puxando para o boxe, a gente não procura bater no rosto, como às vezes uma pessoa que não sabe lutar, uma pessoa que cai para briga, né, vai querer bater só no seu rosto. A gente procura bastante a linha de cintura, porque a gente sabe que é onde vai minar, onde vai derrubar. E aí depois... Isso numa luta profissional, assim, valendo ponto, né? Numa luta oficial, né? Você sabe que tem sem a luva acaba sendo até mortal você bater embaixo sem a luva, porque vai quebrar a costela pode furar o pulmão e algo do tipo, e você tem a óbito. E acontece mesmo? Acontece. Já aconteceu comigo, de eu quebrar. Meu mestre quebrou a minha, 6 meses sem poder virar o corpo e tal, mas não de propósito. É que nem eu te falei, é coisa de competidor. Então, competidor, você vai enfrentar a realidade, qualquer descuido ali é uma fatalidade. E aí eu trinquei a minha, né, com um golpe e fiquei um tempinho, mas acontece. E mesmo com a luva, mesmo com o protetor. Agora, imagina você sem luva, onde é osso no osso, você pode matar. Essas luvas aqui que eu estou usando aqui, que são dele, ela não é usada na luta oficial, né? A luta oficial então, a luva ela é de acordo com o peso da pessoa. Essa sua é igual a minha ou é mais leve? Essa é a minha. Então, para nós, né, seria uma luva de 14 onças, né? Para uma pessoa mais pesada, 140, 130 pra nós, quilos. Por quê? Você está igualando? Por causa da média de peso, por causa da média do peso. Tá. Né? Uma criança, ela pode usar uma de 8, uma de 10 onças. As mulheres, eu aconselho... Onça? É onça que a gente fala. As mulheres, eu aconselho de 10 ou de 12 e os caras peso pesado de 16. Aí significa o quê? Por exemplo, até para o telespectador entender. 10 onças, 12, é o tamanho dela. É o tamanho dela. A quantidade de espuma. Então, quanto menor a onça, menor... Uma luva de MMA tem 5 onças. Entendeu? Então é a quantidade de espuma que se vai na luva. Que às vezes as pessoas acham que é uma proteção para quem está apanhando. Certamente sim. Mas também é para quem está batendo. Né? Então eu quebrei a mão 3 vezes lutando com luva. Batendo com luva. Porque a nossa defesa é fazer a guarda. Então um soco que você dá no cotovelo, na quina do cotovelo, ou então na testa do adversário, né, pode vir a quebrar isso com luva. Aliás, você fez um gesto muito legal aqui, por exemplo, está defendendo aqui, né, na linha da altura do queixo, não é? Qual é a influência a influência que eu vi você com esse gesto? Aqui eu tô tentando me defender e olhando o adversário, né? Sim. Defendendo essa parte do queixo. Tá. Qual é a importância da firmeza do cotovelo? O cotovelo faz parte? Tem que ficar firme? Como é que é isso? Então, numa luta de boxe, a gente tem que fechar, né? Na luta de boxe, kickbox, muay thai, a parte da cintura para cima, vamos dizer que é muito semelhante. Não é igual, mas é semelhante. Tá? Então, a gente sempre tem que manter o cotovelo fechado. Não posso manter ele aberto, porque aqui eu estou sem defesa nenhuma. Então, mantenho ele fechado, né? Para proteger justamente as minhas costelas. Então, não adianta nada eu, por exemplo, só para me entender, e o telespectador também, não adianta nada eu defender o queixo aqui e ficar assim, né? Porque isso aqui fica vulnerável. Nós entramos no ou então segurar aqui ele vai procurar bater embaixo. Ou então, já que você está fechando em cima, para quem sabe lutar vai procurar bater embaixo. Ou então, até para me entender, ou então segurar aqui as costelas e deixar o queixo à mostra também. Deixar o queixo à mostra. Então tem que ter todo um objetivo. Isso aqui a técnica dos dois, né? Vamos dizer assim, é uma proteção, é uma defesa momentânea. A gente não pode ficar, né, por muito tempo assim, que uma hora o adversário vai achar uma brecha. Mas é o anjo da guarda na hora a nossa guarda, né? É por isso que a gente fala, levanta a mão, olha a guarda, até nas músicas, numa conversa, né, numa brincadeira, a gente fala, pô, levanta a guarda, porque é a nossa defesa, mas é uma defesa que a gente não pode confiar 100%. A gente tem que levar 1 ou 2 e já saber se sair. Aí é onde entra a esquiva, a movimentação, né? Saber andar para frente, saber andar para trás, saber andar para os lados, saber a hora de descansar os braços, saber a hora de atacar, saber nivelar, porque às vezes você vê uma luta de 12 rounds, né? 12 rounds, 3 minutos. Para quem está de fora, como já aconteceu comigo, de falar, os caras são muito mole, vai para cima, bate no cara e tal. Só que a gente tem que ter esse controle de não desperdiçar golpe, porque senão eu canso, né, e perco a luta, né? Às vezes perco até São 36 minutos, né? É muita luta.
E aí a gente tem que ficar dosando, saber a hora de bater, saber a hora de respirar, saber sentir os golpes, que é o que mais acontece. O lutador que fala que não sente golpe é mentira. Então ali você está com outro profissional, você está com um cara no mesmo nível que você. Claro. Então uma coisa você vai sentir, é o que eu costumo dizer, tá na chuva para se molhar. Não adianta falar que não vai tomar soco, vai quebrar nariz, vai rasgar supercílio, mas você tem que saber absorver isso e o principal, ter um emocional forte para não demonstrar isso para o adversário. Então às vezes você está cansado, tomou alguma, saber se controlar para... E além de tudo, gente, tem o problema do preparo físico com relação às pernas também, né? Tem. Aqui toda alguma técnica, força, mas tem o lance de ir para lá e para lá. Tem então até tem toda uma preparação. A potência de um soco, ela não vem só dos braços, ela vem do corpo todo, inclusive das pernas. Parece que não, um papo tão gostoso aqui com o mestre Anderson Buda, no programa Câmara Esporte desta edição. Vocês puderam ver bastante imagens aí, não é? E aqui no ginásio do Pita, segunda a sexta-feira, artes marciais com o mestre Anderson Buda. E terças e quintas, das 8h30 às 10 horas, você que gosta do boxe, que é fã do boxe, esse esporte bem legal, não é que não é violento. Violento o futebol também tem um contato físico, mas nada na maldade, não é? E pode lhe ajudar muito isso na disciplina, no estresse, da pressão. Enfim, procure o mestre Anderson Buda. E eu acho que chega, né? Eu acho que não dá para o negócio, né? Mas, Buda, de qualquer maneira, aqui os nossos agradecimentos em nome da nossa produção que está aqui comigo. É um prazer. Né? Eu tenho certeza absoluta que eu sempre falo isso, que a gente faz as coisas para o telespectador, não é? Muita coisa aqui em Cubatão é realizada por vocês, que são batalhadores, que fazem um trabalho muito legal para uma sociedade melhor. Então nós só temos que agradecer à sociedade cubatense, só tem que agradecer pelo trabalho que você está realizando relacionado ao esporte. Muito obrigado mais uma vez por nos receber e faça seu convite aí para a rapaziada. Convidar... E eu convido o papai de novo também, tá? Para ele vir. Convidar a galera, convidar mais uma vez meu pai aí, né, que só fica na promessa, mas convido todo o povo cubatense a vir praticar. Né, futuramente, um futuro próximo, nós vamos estar no Casqueiro também. Quero agradecer aquelas pessoas que confiam no nosso trabalho, né, não só aquelas que praticam, como têm os seus filhos, como também a liderança, o governo, né, a Secretaria de Esporte, que não só para mim, mas por todos aqueles que têm a mesma ideia de expandir o esporte, de trazer o esporte, de vivenciar o esporte, seja ele qual for. Tá? Então agradeço todas as pessoas que abrem as portas para a gente, que às vezes tornam um espaço vazio num centro de treinamento. Legal? Então fica aqui meus sinceros agradecimentos àqueles que vivem, praticam e os que dispõem do esporte. Muito obrigado. E em cima disso que o mestre Anderson Buda está falando, eu só quero encerrar dizendo o seguinte, quando se faz alguma coisa voltada para o esporte, para a cultura, seja lá que segmento for, não é única e exclusivamente para o Anderson Buda, que é um atleta consagrado, hoje está passando seus conhecimentos, é para uma sociedade melhor, não é? É para os nossos jovens não ficarem sem ter o que fazer, vai para o colégio, depois vão praticar o esporte e aqui é um lugar ideal para isso. Então, aqueles que defendem a prática esportiva, aqueles que querem uma sociedade melhor, vamos continuar apoiando o esporte. É extremamente importante, não é para mim, não é para o Tito, não é para o Igor, não é única e exclusivamente para o Buda, é para uma sociedade melhor. Isso é muito legal. Mais uma vez, parabéns a você, parabéns a todos os apoiadores, a Secretaria Municipal de Esportes, continue apoiando esse projeto legal, como tem outros projetos também, eu acho que é extremamente importante tudo isso. Igor, próxima vez você está escalado para dar um soco aí no Buda, tá? Paulo Tito, muito obrigado. Igor, muito obrigado. Paulo Tito, muito obrigado. E a você que nos acompanhou em casa, que pôde conhecer um pouco melhor a respeito do boxe realizado aqui no ginásio do Pita, os nossos agradecimentos, tá certo, gente? Continue com a programação da TV Câmara, pelo canal 48.2 UHF e pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, tanto no Facebook como no YouTube, tá bom? Um abraço para você e até o nosso próximo encontro. E viva o boxe!